Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre competição ou profissões que estão ficando para trás, se realmente faz sentido. Foi a pergunta do Guilherme. O Guilherme tem 18 anos e me mandou uma pergunta dizendo: Andréa, eu tenho 18 anos, eu sempre senti o chamado de me tornar um terapeuta holístico, não sabia muito bem o que era isso, mas desde criança ele disse que faz coisas parecido com coisas que um terapeuta holístico faz, e eu entendo perfeitamente que foi exatamente assim que eu comecei. Quando eu era criança, eu brincava dessas coisas, então eu entendo perfeitamente. Por isso que eu decidi falar sobre essa pergunta do Guilherme. E a pergunta do Guilherme é justamente uma área que ele acha que está muito banalizada, ou até mesmo uma competição acirrada. Então vamos conversar sobre isso e eu já vou explicar um pouco sobre essa questão da competição e o que exatamente eu ensino para os meus alunos nos meus cursos para formação de terapeutas, para que eles entendam o que exatamente é essa competição e qual é o lugar que um terapeuta fica nessa questão, já que nós estamos falando de uma formação profissional, de alguém que vai desenvolver uma carreira, uma trajetória. Então, obviamente, você vai concorrer ou competir, ou até mesmo se encontrar, ir de encontro com outros colegas que têm essa mesma profissão que você. Mas antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também o vídeo. Você estará contribuindo para que esse trabalho continue. Deixe o seu comentário e não se esqueça de curtir. Logo que você puxa o seu banquinho, que você começa aqui se nutrir nessa fonte, se esse conteúdo traz de alguma relevância para você, já curte o vídeo e pelo menos compartilhe com um amigo, ok? Se você não gostar de um vídeo, você vai gostar de um outro, porque tem assunto para todos os gostos aqui no meu canal. É um canal que eu falo bastante sobre energia, sobre qualidade de vida, sobre uma vida plena, sobre construir o seu paraíso aqui na Terra. Então esse é um dos meus objetivos, dos meus propósitos aqui. Bom, e não deixe também de checar na descrição do vídeo. Acesse lá o meu blog, lá tem sobre os cursos, sobre conteúdos, sobre várias coisas, tem o blog com assuntos de bastante relevância para o nosso dia a dia. Então, é um canal bastante atrativo do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento pessoal, ok? Então, muito bem. Essa pergunta eu achei muito interessante, porque é uma pergunta, aliás, é um assunto que eu sempre ouvi desde quando eu comecei há muitos anos atrás. Quando eu comecei, eu montei um espaço de terapias holísticas e eu já ouvia essa pergunta. Mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Você acha que isso dá dinheiro? Você acha que isso dá certo? E obviamente as pessoas que têm essa preocupação, às vezes são pessoas próximas, às vezes são pessoas que não entendem muito do assunto, e obviamente que todos nós precisamos de uma estrutura financeira para montar um consultório, para montar um negócio. Em qualquer profissão é assim, e na profissão do terapeuta holístico não é diferente. Então, vamos direto para a pergunta do Guilherme, direto para a pergunta do Guilherme. As pessoas me chamam bastante pelo WhatsApp, as pessoas me chamam, eu tenho um número tanto da Austrália quanto do Brasil, então as pessoas têm esse contato aqui direto comigo. E essa pergunta do Guilherme é uma pergunta muito interessante, porque realmente, se você olhar em volta, você vai perceber que existe uma competição no mercado de trabalho em todas as áreas. As pessoas competem, cada um quer mostrar o seu conhecimento, aquele diferencial, mas existe também hoje em dia uma coisa que é nova, que a gente não tinha antes, que é aquela dita reação ao trabalho de alguém, que um começa agora denegrir a imagem do outro, ou falar mal daquele trabalho, ou daquele produto específico que o outro criou, como se fosse uma forma de ter mais relevância. Então, quando eu aponto o dedo criticando o seu trabalho, eu digo, o meu é melhor que o seu. Então, são coisas que foram surgindo, não é? Com a tecnologia, com as mudanças, que o mundo muda o tempo todo e a gente vai aprendendo como lidar com essas coisas. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, Guilherme. Quando eu comecei, eu sou uma daquelas pessoas que, quando começou,
Eu sou uma daquelas épocas que as pessoas tinham medo do computador, é verdade. Não julguem, então vamos acalmar aí, respeitem a minha história, não vamos julgar o livro pela capa. Na minha época, quando eu comecei lá atrás, as crianças já nasciam ali com o computador na mão, mas quando eu comecei, quando eu nasci, a minha geração, as pessoas tinham medo sim de tocar ali no computador, alguns que tinham mais facilidade, mas eu me lembro perfeitamente dessa época. Era aquela época também que as pessoas diziam, vai aprender inglês pra quê? Você não sabe nem falar o português, não sei se você já conheceu alguém que falava isso, eu sou dessa época. Por isso que hoje, com quase 50 anos, eu estou aqui aprendendo um novo idioma. Então a gente vai desbravando, né, esses horizontes, rompendo essas barreiras, transportando essas montanhas. Então eu vou te falar do ponto de vista do que eu acredito. Com mais de 10 anos de profissão, eu formo terapeutas, pessoas que realmente querem exercitar essa profissão que eu acho incrível, maravilhosa. Esse passou a ser um dos meus propósitos de vida. Eu realmente acredito nessa profissão, no terapeuta que realmente tem essa sede de transformar vidas, de modificar a sua própria vida, de trilhar um caminho diferente, não é? Modificando a sua frequência, alinhando, calibrando a sua frequência com algo sempre melhor. Então, se você for analisar, existe aquelas pessoas que precisam de médicos em momentos específicos. Existem pessoas que em momentos precisam de médico, melhor dizendo, vou reformular aqui a minha explicação. Existem as pessoas que em determinados momentos da vida delas precisam de médicos. Existem as pessoas que em determinados momentos na vida delas precisam de um encanador. Existem determinadas pessoas que em um determinado momento na vida delas precisam de um professor de yoga. Existem aquelas pessoas que em determinados momentos na vida delas precisam de um pedreiro. Existem aquelas pessoas que em determinados momentos na vida delas precisam de todos os tipos de profissionais. Isso é um fato. Então, na nossa vida, dependendo do momento, da nossa necessidade, nós precisamos de terapeutas, nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de psiquiatras, nós precisamos de médicos, nós precisamos de professores, nós precisamos de amigos, nós precisamos de tudo. Então, tudo depende do momento de vida de uma pessoa. Aquelas pessoas que buscam diversas formas de terapia, existem inúmeras, milhares de formas de terapia. Tudo depende da linha que você quer seguir. Então, qual é a minha formação terapêutica aqui e o que eu passo para os meus alunos? Uma das coisas que eu ensino para os meus alunos, sim, como você ter o seu próprio negócio, porque existem muitos cursos para a formação de terapeuta, onde fala-se de energia, de como você cuidar do seu paciente, do seu assistido, de como você blindar a sua energia, mas não fala de que você terá um contato com o cliente, porque o seu assistido é um cliente, o seu paciente é um cliente, você vai falar com ele de valores, de negócios, então você precisará ter esse entendimento de negócios. Você não necessariamente precisa ser um expert ou bom em matemática para ter o seu próprio negócio. Existem aquelas pessoas que têm tendências que são boas em determinadas coisas, como por exemplo, eu acredito que existem pessoas que nós podemos sim desenvolver vários tipos de habilidades, mas existem as pessoas que têm uma tendência e eu acredito que elas já nasceram para determinadas coisas, como por exemplo, pessoas que nasceram para pilotar aviões, pessoas que nasceram para fazer grandes cirurgias, pessoas que nasceram para dar aula, para ensinar, pessoas que nasceram para lidar com crianças, pessoas que nasceram para ter um trato melhor com pessoas, pessoas que nasceram para lidar melhor com máquinas. É obviamente que nós podemos desenvolver todo tipo de habilidades, mas nós temos tendências muito ali da essência individual de cada um, que cada um vai desenvolver aquela função. E eu acredito perfeitamente que existem pessoas que nasceram para serem terapeutas holísticos. Por quê? Porque uma pessoa que nasceu para ser um terapeuta holístico ou para desenvolver essa função, são pessoas que têm uma sensibilidade a mais. Essas pessoas conseguem perceber coisas que a maioria das pessoas não percebem. Então, isso já faz dessa pessoa um diferencial. Existem muitos terapeutas holísticos que não têm a formação de terapia holística, que fazem isso brilhantemente, sem nem saber que são terapeutas holísticos. Então, como qualquer função, existem as pessoas que desenvolvem habilidades e ficam boas. Eu não estou dizendo aqui
que você pode sim desenvolver habilidades e ficar bom nisso, e é muito mais natural ou muito mais simples do ponto de vista de uma pessoa que já tem uma tendência para desenvolver determinados tipos de habilidades. Essa pessoa vai fazer isso com muito mais facilidade, ou até mesmo entendendo questões muito mais complexas que seriam para uma outra que não terá essa capacidade ou essa facilidade, assim como as pessoas que têm uma mente mais racional, mais lógica, mais objetiva, tem aquelas que são mais emocionais, mais afetivas. Então tudo depende daquilo que cada um se propõe a fazer, mas depende também daquele propósito, daquele objetivo que você quer desenvolver. Então, um outro ponto que eu falo bastante no meu curso para a formação de terapeutas é sobre essa questão da competição. Com quem você está competindo? Em qualquer profissão da sua vida. Se você estiver competindo com alguém, ou se você estiver disputando um lugar com alguém, eu acredito que será uma batalha na sua vida se você tiver essa visão. Porque, do ponto de vista daquilo que eu entendo, o nosso maior adversário somos nós mesmos. A pessoa com quem mais nós podemos travar lutas e barreiras são as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então, eu ensino que se você tem o conhecimento especializado de algo, e se você tem uma vontade de desenvolver aquilo, se você tem uma sede e você sabe que você está fazendo aquilo e você sabe onde você quer chegar, você não precisa se preocupar com a concorrência. Então esse é um dos meus pontos de vista. Um outro ponto que eu considero muito interessante, que eu ensino para os meus alunos: se você quer desenvolver um grande negócio, um grande trabalho, um grande projeto, esse projeto ele vai ter que começar. E ele não necessariamente começará grande, ele pode começar pequeno. Você pode começar sendo um terapeuta no seu bairro, no momento ali, na situação que você vive. Você começa atendendo as pessoas mais próximas. Obviamente que geralmente quando a gente começa a atender os estranhos, né, as pessoas que nós não conhecemos, acreditam muito mais no nosso trabalho do que as pessoas que conhecem a gente, isso é um fato. Então não se preocupe com como isso vai acontecer. Apenas se esse é um sonho, se esse é um desejo, ou se você sente que esse é um chamado, você só precisa apenas começar. Existem muitas formas de você começar nessa formação. Eu diria que às vezes nós sentimos esse chamado porque somos frequências e nós procuramos, e se você chegou até aqui, eu acredito que por algum motivo você chegou até aqui, a sua frequência acessou essa informação. Então eu tenho muito orgulho da formação de terapeutas que eu venho fazendo, da quantidade de pessoas, de forma muito simples e muito, como é que eu posso dizer, de forma muito simples, do ponto de vista tímido aqui, porque eu sou uma dessas pessoas muito reservada, e quem me conhece sabe disso, mas eu tenho feito um trabalho incrível, onde essas pessoas que passam por mim, existem aquelas que ainda não têm certeza da energia delas, do poder delas, como em qualquer profissão, qualquer pessoa que passa por um treinamento, ela fica ali ainda com aquelas incertezas, mas isso é sobre ela, não sobre o conhecimento que ela adquiriu, e em algum momento isso vai aflorar e despertar. Mas em compensação, aquelas pessoas que chegaram até aqui sabendo o que elas querem, adquiriram essa informação, esse conhecimento e colocaram em prática, elas têm hoje uma vida transformada e seguem pela vida transformando vidas. Obviamente eu tenho orgulho disso e sigo dando todo o suporte que essas pessoas, sempre que elas me acessam. Então eu considero esse curso que eu tenho feito muito completo, porque você vai aprender desde como lidar com as questões do dia a dia, como você montar o seu próprio negócio, porque sim, é uma profissão muito séria, onde você terá compromissos e responsabilidades, não só com o seu assistido, com o seu atendido, mas você terá responsabilidades sociais também. Então, eu considero completo esse curso. Você pode fazer o curso tanto online, comprar o curso lá no meu site, na minha loja virtual, como você pode escolher fazer o curso comigo online de qualquer lugar que você estiver, e se você estiver na Austrália, você pode fazer presencial. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é essa interação, mas tanto o que você compra na loja online quanto o que você faz comigo tem o mesmo conteúdo, a mesma informação. Nós só vamos interagir mais aqui,
e teremos técnicas diferentes juntos aqui no dia a dia, conforme o grupo traz uma questão, a gente vai acessando novas energias, cada grupo tem uma dinâmica diferente, então eu gosto bastante também dessa dinâmica de grupos. Então, esse é um ponto aqui, não existe esse lugar, quando você sai desse lugar da competição, da disputa, você cria a sua própria trajetória. Geralmente, quando você fica nesse lugar de disputar, de concorrer, você acaba ficando meio estagnado em determinados pontos e às vezes acaba até interferindo no seu próprio crescimento. Então, o seu lugar de sair da concorrência ou da disputa é o seu diferencial. Existe algo que você sabe fazer, que só você saberá fazer, e esse é o ponto. E você só vai saber disso praticando. Então, como qualquer profissão, a profissão do terapeuta holístico não é diferente. E será uma profissão que sempre irá se renovar e será uma profissão que as pessoas sempre irão procurar esse tipo de serviço, de trabalho, ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Queria dar os parabéns ao Guilherme por ter feito essa pergunta e eu te espero no curso, porque eu já sei que você vai fazer. Até o nosso encontro. Grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Grande beijo. E olha só, não necessariamente você precisa se tornar um terapeuta para cuidar dos outros. Você pode se tornar um terapeuta para ser um terapeuta de si mesmo e aprender como lidar com a energia do seu campo, que essa é uma das coisas que a gente aprende bastante no curso. Grande beijo.